como é que lida, porque diariamente ouve os problemas dos outros. Sim. E como é que lida consigo e não guardar para si e não levar isso Haver para uma fora das separação. pessoas, sim, da separação. Eu tenta-se fazer isso na medida em que também tem-se uma vida, não é? A pessoa tem a sua própria vida, com os seus próprios problemas, com as suas próprias alegrias e tristezas, e de alguma forma nós também somos pessoas, não é? Tentamos, de alguma forma, ter os nossos escapes, as nossas capacidades de limpar um bocadinho a mente, não é? Eu tento pelo lado mais criativo, eu gosto imenso de escrever e gosto de bricolagens e tento ter os meus momentos, os meus balões de oxigênio para limpar também um bocadinho a mente. Gosto Também imenso é de ler. preciso, não é? Exatamente. É fundamental. Um terapeuta, um psicólogo tem que saber cuidar de si. Tem que se manter disponível e, de facto, o lado da criatividade, no meu caso, tem sido o que me tem ajudado. Há colegas que praticam desporto, há colegas que têm outras atividades. Isso depois é a pessoa. E quando falam entre vocês, entre profissionais, quais são os principais desafios que percebem que têm nesta área? É criar novas formas de chegar às pessoas e de compreender estas patologias de que falávamos ainda agora. Podermos ter ferramentas mais aprofundadas, mais adequadas a ajudar as pessoas para que rapidamente ou mais rapidamente possam beneficiar do nosso auxílio. Porque se nós pensarmos que lá atrás, quando nascem as psicoterapias e a psicologia, isto era para uma classe muito... Não vou usar a palavra elitista propositadamente, não era uma coisa que era acessível a toda a gente. Eu ainda comecei a trabalhar nesse contexto e nessa época. Era um privilégio poder ir ao psicólogo, não era uma consulta acessível a todos os bolsos, a toda a população em geral. Hoje já vai sendo mais, mas as pessoas não podem estar eternamente em terapia, não é? Por isso é preciso, e de facto são trabalhos que são demorados, são longos, e é preciso de facto que os instrumentos vão acompanhando estes novos tempos, que são os tempos da era digital. Começamos a conversa assim, não é? Por isso, da era digital, do rápido, do imediato, e de alguma forma não é possível ser tão rápido e tão imediato, mas pelo menos que vá acompanhando um bocadinho estes processos sociais em que vivemos, é a sociedade em que vivemos hoje em dia. E como é que surgiu este grupo e este projeto? Este grupo surgiu um bocadinho num jantar de amigos, que temos o mesmo gosto e o mesmo interesse pelas temáticas projetivas, e a ideia de ir juntando um grupo de amigos psicólogos, colegas de trabalho, que estudam e pensam este tema, que têm curiosidade por isto e que nos reunimos, normalmente mês sim, mês não, às vezes todos os meses, depende um bocadinho das disponibilidades que vamos tendo, e que vamos fazendo este trabalho de pensar os instrumentos e de os aplicar e de os pôr mais ao serviço dos psicólogos. O que são estas projetivas? Assim, para o público, assim um bocadinho mais leigo. São as ditas manchinhas de tinta do Rorschach, que é o clássico das projetivas, que são os 10 manchas de tinta do Rorschach. Esse é um dos testes. O mais conhecido de toda a gente é o desenho infantil. O desenho é uma técnica projetiva muito rica, não é? As crianças desenham, falam muito mais através do desenho do que verbalizam. Por isso, o desenho também é uma técnica muito rica. O brincar é outra das técnicas ricas em termos de projetivos. E depois as temáticas que são o CAT, o Children Perception Test, e o TAT, Thematical Perception Test, que são imagens que definem conflitos. Digamos que são uma espécie de fotografias que têm várias cenas da vida cotidiana e que, de alguma forma, a pessoa é convidada a contar uma história. E nessa história ela está a falar da forma como lida com os conflitos, o que nos permite a nós, psicólogos, poder depois, através disso, ajudá-la. E como é que essas manchas, nesse teste mais conhecido, como é que isso pode ajudar um psicólogo, um experiente, a perceber o que está por trás? Se as pessoas dão significado a uma coisa que à partida não tem significado, são manchas, não é? A pessoa, ao criar uma resposta, está a falar dela, não está a falar da mancha, porque é uma mancha. Por isso, a forma como é escolhida a imagem que a pessoa nos vai contar e a sequência de imagens, toda ela tem toda uma parte teórica que está por trás e que permite realizar essa análise e compreender o funcionamento daquela pessoa. Porque é que aquela pessoa diz uma borboleta e porque é que outra diz um morcego, ou diz um mapa, ou diz um outro bicho qualquer. É a forma como a pessoa diz e as imagens que escolhe que são importantes para aquela pessoa. E já existe assim um padrão de resposta? Sim, existe. Nós ainda seguimos a escola francesa, porque ainda não há nenhuma aferição feita para a população portuguesa. Eu espero que futuramente venha a existir, que sejam trabalhos a realizar, mas seguimos o livro de cotação da escola francesa, que foi aferido ainda o ano passado, por isso ainda é muito recente.
E em relação também estava a falar que a brincadeira, por exemplo, também é tida como um meio para perceber. Em que nível, o que é que pode ajudar a perceber o que está por trás da criança? As crianças fazem de conta, não é? Brincam ou faz de conta. E quando uma criança brinca com um conjunto de objetos que nós lhe apresentamos, elas não brincam como lhes apetece, mas brincam ou com a fantasia, com o faz de conta no imaginário, ou brincam com um conjunto de brinquedos que o psicólogo lhe apresenta, a chamada maula ludo. E quando lhe apresentamos um conjunto de brinquedos, aqueles brinquedos têm um determinado simbolismo. E quando ela brinca com aqueles brinquedos, ela organiza uma estrutura que é a estrutura mental dela. E isto é que nos permite fazer a leitura do que está construído, do que ainda não está construído e do que é preciso construir. E esse é o trabalho do psicólogo. Porquê é que sentiram a necessidade de se juntar para falar destes métodos? Porque há muito pouca informação sobre estes métodos. Cá a formação é muito escassa e por isso. Mas cá em Portugal, certo? Porque tenho a sensação que no resto há sim, outros países há mais informação. Aliás, para a semana estarei fora no congresso daqui do lado, do país ao lado, de Madrid, em que a sociedade tem um congresso que já vai no 25º, se não me falha a memória, por isso. Sim, em Paris há imensa informação, noutros países sim, Portugal tem sido mais devagarinho, não é? Somos um país pequenino. Mas isso deve-se aqui, na sua opinião? Sermos lentos? Não, eu acho que isto são metodologias que são muito trabalhosas e não tem havido muitas pessoas a doutorar-se, a estudar e a investigar e a dedicar-se a isto. Acho que tem a ver com isso. Muito bem, então qual é que é o vosso papel, qual é que é a vossa ambição? A nossa ideia é um bocadinho formar pessoas e ensinar estas técnicas, porque a nossa sensação é que isto é capaz de ficar um bocadinho pelo caminho, que é capaz de, se não formos formando as gerações mais jovens, elas vão deixar de saber trabalhar com estes métodos que são extremamente ricos, como estávamos à conversa ainda há pouco, porque permitem avaliar desde crianças a jovens a adultos e se de facto não formos passando a mensagem, as pessoas vão deixar de conseguir trabalhar com este tipo de instrumentos, não é? Estava a dizer que este ano tiveram o vosso primeiro congresso. Sim. Como é que foi? Como é que surgiu a ideia? Como é que foi começar tudo? A ideia surgiu com os colegas de França, fazermos aqui um intercâmbio de saberes e deles virem partilhar, de facto, um conjunto de coisas que lá se faz com uma maior intensidade e enquanto eles fazem 3 ou 4 por ano, nós fizemos um. Por isso a ideia foi um bocadinho esta partilha de saberes. O que aconteceu? Falaram sobre a violência na adolescência? Falámos sobre a violência na adolescência, por isso ligado às novas patologias emergentes, como estávamos a falar, ligado aos contextos dos videojogos, da agressividade, falámos sobre a questão da violência em si, agida e descarregada ou no corpo ou nos atos mais violentos. Falámos deste tipo de temáticas, ligada também à violência no namoro, por aí. E tem-se vindo a haver um aumento nesta área da violência, realmente na adolescência? A violência tem sido, de facto, eu acho que é mais falada, porque antes também existia, sim, um terror e um horror. Sim, é terrível e é sim. horrível, sim. Hoje em dia eu acho que os mídias também permitem que se fale mais desta temática, porque eu acho que sempre existiu, mas era vivida mais solitariamente. Exato. E que conclusões é que chegaram, ou pelo menos aquilo que a Isabel mais do que absorveu? conclusões, foi uma partilha de métodos e de formas de trabalhar e de como é que estas coisas se podem ir pensando para ajudar a que os técnicos possam ter mais ferramentas. Mas a conclusão grande do seminário é que, de facto, é uma metodologia muito rica, que tem uma vantagem muito grande para os técnicos, que é preciso aprofundá-la e que lá fora já se fazem um conjunto de coisas muito mais sistematizadas para intervir, que cá ainda estão em início. E como é que esta metodologia pode ajudar especificamente neste assunto da violência na adolescência? Se nós tivermos um conjunto de premissas avaliadas para pensar isto, quando eu estou a passar a prova, se eu já sei quais são essas premissas, a partir das respostas e da forma como a pessoa reage e interage, eu tenho capacidade de pensar, bem, está aqui qualquer coisa que fica como uma espécie de sinal amarelo que se acende. E depois na entrevista, nas sessões com a pessoa, vou explorando e vou percebendo se existe ou não existe, para poder intervir mais diretamente. Até para sinalizar casos. Há casos de adolescentes que muitas vezes precisam de ser sinalizados para as comissões. Tanto aqueles que sofrem como aqueles que praticam? Sim, tanto aqueles que são as vítimas como aqueles que são os agressores e que praticam a violência sobre outrem. Sim. E, por exemplo, se esses métodos fossem aplicados, por exemplo, a crianças, ou desde ter idade a um vasto número de pessoas, seria possível no futuro
não digo prever, mas precaver um bocadinho. Sim, as políticas de intervenção deveriam estar mais viradas para estas práticas. Agora são práticas que exigem recursos humanos e que são caros e que implicam custos que nem sempre são fáceis de suportar. E quando estava a falar há bocado, que também trabalham com crianças em termos dos desenhos que fazem, Sim. como é que se pode... Obviamente Olha, que é falo-lhe, com... por exemplo, assim, de um projeto que terminou agora no final do ano letivo passado, que foi feito com histórias, foi feito com uma estagiária minha, no agrupamento de escolas aqui da periferia de Lisboa, e que foi feito com histórias, e com histórias que estão à venda. São livros que os pais podem adquirir, estão à venda, fazem parte, algumas do Plano Nacional de Leitura, outras não. Foram escolhidas por falarem de emoções e foi pedida às crianças que desenhassem, fizessem um desenho depois de ser contada a história. E nós assistimos a uma capacidade progressiva ao longo do ano letivo de avaliar a leitura das emoções e a representação simbólica das emoções, o que foi muito, muito gratificante. Para mim, enquanto coordenadora deste projeto, que surgiu da minha experiência e da minha sensibilidade clínica, mas também, enfim, pessoal, e que foi muito enriquecedor perceber que de facto funcionou e que as crianças desenvolveram um conjunto de competências que lhes permitiu melhores aprendizagens, melhor comportamento em sala de aula e principalmente sinalizar alguns meninos que tinham problemáticas e que foi possível intervir durante o ano letivo. Caso contrário, teriam passado mais ou menos despercebidos, a menos que fosse uma coisa que os professores conseguissem sinalizar. E os professores conseguem sinalizar muito mais facilmente quando tem a ver com o ensino. Quando são questões mais efetivas, ou têm muita prática e muita sensibilidade, ou às vezes passam despercebidos no meio de 20 e muitos meninos em sala de aula. E quando trabalham com crianças é mais ou menos desafiante do que quando trabalham com adultos? Eu acho que é muito desafiante, até porque as crianças são muito mais rápidas, os adultos têm mais defesas e levam um bocadinho mais tempo a chegar às coisas. As crianças são muito intuitivas, são muito despachadas. E quando nós não percebemos, elas voltam logo a seguir, no minuto seguinte, a dizer e a mostrar, a brincar, a fazer um desenho, a explicar o que nós não percebemos. Por isso, eu acho que é um desafio para a criatividade, para o simbolismo, para tudo. É um desafio muito, muito rico. Trabalhando Até fisicamente, desculpe interromper. Até Até fisicamente, porque exigem que nos sentemos no chão, que saltemos a corda, que pulemos. Não podemos estar sentadinhas assim, sossegadinhas. E quando trabalham com adultos com este método, há alguma chance deles darem as respostas erradas ou mesmo... Não há respostas certas nem erradas. O que há é as respostas para aquela pessoa que serão diferentes de outra pessoa. Não há um padrão que é mais ou menos habitual, comum, que é o dito normativo, mas há grandes variações. Digamos que a franja da normatividade é grande, não é uma coisa restrita, não há uma resposta certa ou errada. Há aquilo que é mais comum aparecer numa população mais ou menos normativa e equilibrada. E há respostas mais comuns para a infância, para a adolescência, para a vida adulta. E quando vêm assim respostas assim, que nunca ouviram completamente de fora? Eu tenho sempre duas visões. Uma é uma pessoa extremamente criativa e se inscrever na vida e na história daquela pessoa, escapa. A questão é a adequação, porque a resposta pode ser altamente criativa, a questão é se é bizarra ou se até está enquadrada do ponto de vista perceptivo e projetivo. Aquilo faz sentido naquela pessoa e naquele contexto. Aí está tudo bem. Agora, se não faz sentido, fica um bocadinho mais estranho, mas as coisas estranhas também fazem parte, não é? Vejamos o filme que estreou ainda a semana passada. Tenta-se, não é? Aliás, a arte está cheia disso, não é? Sim. Vejamos a história de vida dos pintores, de alguns dos grandes pintores, cineastas, os filmes que retratam a loucura, não é? Por isso. E então, quais é que são os maiores desafios? Trabalhar como psicóloga e trabalhar especificamente para levar este método mais longe? Eu acho que só isso já é um desafio, em si, não é? Eu acho que esse é o desafio, é poder construir instrumentos que ajudem as pessoas a sentirem-se bem, isso é o desafio. Eu acho que esse é o desafio. É poder compreender o funcionamento psíquico das pessoas é um desafio que não há palavras para descrever. E qual é que é a melhor parte para si, de trabalhar nesta área? Eu gosto muito da clínica, sou uma apaixonada pelo que faço. Se há coisa que eu sei que não vou deixar de fazer, é ser clínica. Esse é um desafio muito grande, diário, constante. Acho que o segundo desafio, que também é aliciante, é este, é o de pôr em palavras, é o de escrever, é o de partilhar este saber, de uma forma simples. Então, quais são os projetos para o futuro para levar este conhecimento e este método cada vez a mais pessoas e a mais profissionais? A ideia é ir fazendo ações de formação. Tenho uma agora agendada para breve sobre o desenho, tenho outra que está pensada e que está em projeto sobre patologias mais para daqui a um ano, sensivelmente. Por isso é um bocadinho isto, é ir fazendo pequenos grupos de trabalho
em que se vai partilhando o nosso saber, que se vai mostrando às pessoas o que é que fazemos. Muito bem.